interesse, consequência e legado. Todo personagem, principalmente protagonista, seja ele antagonista ou protagonista, tem um objetivo de deixar uma marca no cenário, né? Deixar uma marca na história. Normalmente os jogadores têm esse interesse de que o que eles fizeram deixou uma marca no cenário. Estão me calando ali, tiraram a minha imagem. Ou fui eu que caí. Não. O assunto é interesse, a quem interessa de calar. Exato. Então, até perdi. Eles têm que deixar uma marca no cenário, na história, né? Geralmente, a história que o narrador conta é pra contar alguma coisa, definir alguma coisa que os jogadores vão fazer que vai marcar aquele cenário normalmente para sempre. E o vilão é a mesma coisa. O vilão, muitas vezes, vai fazer alguma coisa, ou o grande objetivo dele vai resultar em alguma coisa, ou o momento antes da batalha final, ele vai fazer algo que vai resultar em alguma coisa que vai deixar uma marca no cenário, deixar uma marca nos personagens. Muitas vezes essa coisa também pode ser o que vai levar os personagens a falar assim, não, agora daqui não dá mais pra passagem, preciso destruir esse cara. Então, por exemplo, o Pain, no Naruto, ele destrói a vila de Konoha inteira. Ele deixa uma marca dele no cenário, ele deixa uma consequência, deixa um legado ali. E a internet tá me zoando aí. O seu áudio tá meio truncado. E minha internet tá me dando uma travada mesmo, parece. Mas tá assim. É a vida. E aí ele deixa uma marca, um legado naquela história, naquele cenário. O próprio vilão do filme Púrpura, primeira aventura que a gente jogou no D&D, o legado dele foi responsável por hoje o que a gente chama das guildas, né? Conhecimento de artífice. Ele pesquisou isso, desenvolveu isso e deixou esse legado na história do mundo. E aí, muito provavelmente, o vilão desse arco, que a gente não sabe 100% quem é, tem uma noção, deve deixar o legado também para as histórias que vão surgir no futuro. Então o Martelo sempre faz muito isso, a história do universo dele move de acordo com o que os vilões dele planejam fazer. As mudanças de era também, em eras de Faershir, muitas das vezes vêm em função de alguma coisa, de algum vilão que fez alguma coisa e mudou todo o contexto do universo e do cenário para que aquela era alterasse. Quebraram as órbitas dos dragões e os dragões agora podem vir aqui e chafurdar na cara de todo mundo porque eles não estão mais protegidos. Mudou a era porque agora estamos na era dos dragões. Então, todas essas as ações, os objetivos, os planos do mestre, do vilão, eles devem trazer consequências e deixar um legado na história que pode ser utilizado por você em outras histórias dentro daquele mesmo universo. E é muito interessante isso quando os mesmos jogadores que jogaram uma outra aventura onde esse vilão apareceu, reconheçam esse legado. Tipo, se fosse lá em Konoha, por exemplo, que foi destruído pelo Pain, e aí tempo depois, você tá narrando outra aventura, um grupo de ninjas chega em Konoha e vê que a Morei tá lá, o muro. É interessante. É que na hora que você falou que quando a galera chegar e achar o. Aí ficou assim, achar o. Foi o segredo no ar, né? Foi o Pain que fez isso. Quando a galera chegar naquele lugar e encontrar o que o vilão fez da aventura anterior, não é muito legal. Às vezes chegarem em Konoha, tá um murão lá que foi destruído pelo Pain, com a cara do Hokage, e eles chegarem, tá reconstruído, ou tá ainda em construção, e aí eles vão lembrar, tipo, foi da aventura passada que aconteceu XYZ. Então, essas consequências legadas são muito interessantes pro cenário, principalmente por questões de world building, de ter coesão na sua linha do tempo do seu cenário. Eu acho que o mais importante do legado, que as pessoas às vezes não entendem, é que o legado não depende do vilão ganhar, né? Inclusive porque dependendo da campanha que você estiver fazendo, se o vilão ganhar, não tem legado. Narrei a campanha pros era o caso Eu narrei a campanha que tipo, os caras estavam tentando soltar Tarisdun, que é o deus do caos lá. Se soltasse, ele destrói o universo, então não tem legado. Se eles tivessem falhado, eu teria que ter feito o multiverso. Então, assim,
o importante é você assimilar que existe uma consequência. Então, assim, na campanha que eu fiz dos meninos lá, beleza, os caras que não soltaram 3 e não conseguiram. Qual foi o legado disso no mundo? Pô, era uma conspiração de cultistas malucos, nihilistas. As cidades em que eles estavam infiltrados no governo entraram em guerra, causaram uma guerra para poder ocultar o que o culto estava fazendo. Isso significa que, A, existe um legado que é uma guerra, pessoas morreram por causa disso, e B, quando foi descoberta essa conspiração, houve mudanças nos governos dessas cidades. As pessoas que estavam envolvidas, que eventualmente foram descobertas, sei lá, foram mortas ou foram presas, etc. E aí, às vezes, dependendo da forma como era o governo na cidade, como eu fiz nesse caso, o governo na cidade eram de famílias, essas famílias ficaram enfraquecidas, ou fortalecimento de outras famílias, com outros objetivos. Então, assim, você vai encadeando as consequências do que acontece e você forma um legado que, no longo prazo, é feito borboleta. Daqui a pouco, o cara que foi morto no processo, que nem era um cara relevante, mas ele foi morto porque ele sabia demais, sei lá, fez com que a família dele tivesse recorrido a um outro negócio, e dali a pouco os caras são o vilão do próximo arco, porque eles querem se vingar da cidade. Então, assim, você pensar em maneiras das ações do vilão impactarem o cenário, independente de ele ser bem sucedido ou mal sucedido no intento definitivo dele, é um jeito muito legal de você elaborar consequências para aquilo. E eu sempre falo pra galera, eu falo, gente, quando acabar uma campanha, eu falo, eu quero epílogo. Eu quero que vocês me digam o que vocês fizeram. Eu quero que vocês me digam o que os personagens de vocês estão fazendo da vida depois disso. Porque eu vou usar isso nas aventuras do futuro. Os personagens de vocês vão estar envolvidos nas coisas que acontecerem, principalmente porque quando você acaba uma campanha no 12º, 13º nível, essas pessoas são poderosas o suficiente para terem funções de relevância. Quando a gente acabou o Verde Púrpura, um personagem virou um arquidruida, criou um círculo próprio, o outro virou o sumo sacerdote da religião dele, porque a religião dele já não tinha mais sacerdote no reino. Então, assim, você estabelece que na próxima situação pode acontecer desses personagens estarem envolvidos de alguma maneira. Pode acontecer de um personagem de um personagem do jogador que às vezes não ficou satisfeito com a forma como aconteceu, o legado do vilão, virar um vilão. Nada te impede de fazer com que o vilão da próxima campanha seja um personagem do jogador que perdeu as estribeiras. Pode acontecer, entendeu? Então, assim, pensar nesse legado, você não precisa pensar nisso imediatamente. Mas eu gosto muito de elaborar a partir dos legados de campanhas anteriores do mesmo cenário. Para você pensar no efeito que aquilo tem. Isso é muito importante para você assimilar nos seus jogadores a ideia de consequência. Muitos jogadores não entendem isso. O cara fala, beleza, eu vou dar um soco no guarda porque o meu objetivo primário é entrar no baile. Você cometeu um crime. Daqui a pouco você vai ter que ter uma consequência. Qual é o legado dessa ação do que aconteceu? Cara, sei lá, você tem uma ficha corrida agora. Você é procurado se você não cumprir sua sentença. Da próxima vez que você pisar na cidade, você vai ser imediatamente preso. Isso pode atrapalhar no plano de vocês, porque agora em diante vocês não podem entrar na cidade, ou o cara não pode entrar na cidade. Então, assim, você elaborar, você dar aos seus jogadores a sensação de que esse mundo tem consequências, que não deveria ser necessário, posto que no mundo real as coisas têm consequências, mas enfim, se você quiser explicar para eles que no mundo de fantasia também tem consequências, esse pode ser um jeito interessante de você lembrar as pessoas sobre os efeitos das coisas que eles fazem. Acho que vocês falaram de maneira magistral sobre o tema. Só queria esclarecer aqui que epílogo não são aqueles 2 irmãos do mundo canibal, tá? E vamos... Nossa senhora. Não são, gente. Não são. Eles são o oposto disso. Vamos.